Hoje nós vamos falar sobre as 5 etapas que constroem, que criam as nossas crenças, tá? A gente já sabe que as nossas crenças, elas moldam a forma como a gente se vê, elas moldam a forma como a gente percebe o mundo, né? O mundo que a gente constrói na nossa cabeça, ela molda as nossas relações, ela molda absolutamente tudo à sua volta e tudo dentro de você. Então vamos começar. O ciclo de crenças em 5 etapas, como as crenças são formadas e como mudá-las, reprogramação do subconsciente. Você e eu estamos presos em diferentes ciclos de crenças. Algumas, né, dessas crenças, elas nos elevam e nos fortalecem. Mas, infelizmente, a maioria dessas crenças nos condiciona a uma vida, gente, miserável, a uma vida limitada, aonde você não consegue ser o melhor que você pode ser. Você não consegue dar o melhor de si, você não consegue extrair de você toda a força que você tem, todo o poder que você tem, toda a garra que você tem, entende? Então as crenças, elas te limitam, elas são bloqueadoras, né? Existem crenças que são muito fortes, que são positivas, ok, essas a gente não quer mudar. Ninguém quer mexer em time que está ganhando, né? Já diz o meu pai. Agora, o que a gente precisa mudar são as crenças que nos limitam, são aquelas que não permitem fazer você enxergar que você realmente tem valor, que você realmente é capaz, que a sua voz importa, que você pode conquistar aquilo que você quer, que você tem direito de viver uma boa vida, que você tem direito de, sei lá, de realizar os seus desejos, de construir aquilo que você deseja, uma vida que você deseja, enfim. Tá? Enfim. Então, até que você se conscientize de como esses ciclos realmente funcionam, será muito difícil se transformar e obter resultados duradouros. Existem cinco etapas dentro desse ciclo. E esse vídeo, né, nesse vídeo aqui que eu vou te explicar, vou te mostrar como isso funciona, gente, como elas são criadas. Tá? Deixa eu só... Deu um bugzinho aqui. E o mais importante, como se libertar das crenças limitantes, né? Que te colocam num lugar de derrota, que te colocam num lugar onde você não consegue se movimentar, ou quando você se movimenta você não consegue ver resultados, tá? Nós vamos fazer você sair desse lugar, tá? Desse pensamento de que você não consegue, de que você não é capaz, que você não é merecedor. Então, se você é alguém que se sente presa, não importa o quanto se esforce, seja presa na não ação, né? Quando você se paralisa, por exemplo, você não consegue sair do lugar por conta dos seus medos, por conta dos seus pensamentos, das suas crenças, esse vídeo é para você. Ou presa na ação, né? Às vezes a gente está presa na ação, porque a gente age, mas não vê os resultados, aqueles resultados que você sabe que merece viver esses resultados, tá? Então essas respostas elas estão dentro de você. Então, serve para esses 2 casos, esse vídeo, tá? Para aqueles que estão agindo e não estão vendo resultados, e para aqueles que estão presos, para aqueles que estão bloqueados, paralisados, ok? Então, vamos juntos entender as 5 etapas. Então, a primeira etapa é a crença crua. A crença que você tem, a crença que você carrega sobre si mesmo. Você carrega sobre o mundo, como que são as suas crenças, como que elas estão, né? Quais crenças que você carrega. Então, crença, como que você acredita cria a sua realidade. Como o que você acredita cria a sua realidade. O poder invisível das crenças. Tudo que você vive é filtrado pelas crenças que carrega. Elas são como lentes através das quais você enxerga o mundo e o mundo responde conforme o que você acredita ver de verdade. Vou dar um exemplo meu aqui, tá? Eu uso óculos, certo? Esse óculos ele está perfeito para mim, para o problema que eu tenho. Se eu tirar o óculos, eu não enxergo muita coisa não. Enxergo uma coisa ou outra, mas não enxergo muita coisa não. Então é mais seguro eu estar de óculos, mais seguro. Por isso que eu uso óculos. Faço tudo de óculos, dirijo de óculos, falo com as pessoas de óculos, leio de óculos, faço tudo de óculos, às vezes até tomo um banho de óculos, fico procurando óculos, falo, gente, cadê o óculos? O óculos bem aqui na minha cara, pra vocês terem noção. Então, desde que eu me entendo por gente, eu uso óculos. Esse óculos, ele está ok para mim, perfeito, né? O grau tá perfeito. E aí,
vamos supor que eu tivesse com uma lente que não tivesse perfeita para mim, que não tivesse perfeita para o problema que eu tenho, que me fizesse enxergar, por exemplo, como se eu estivesse sem óculos, não muito bem. Para onde eu olhasse, eu veria dessa forma. E existem vários tipos de lentes. Existem esses tipos de lentes, certo? Mas existem outras. Por exemplo, existe a lente do medo. Existe a lente do eu não sou bom o suficiente, né? Eu não sou capaz. Existem esses tipos de lentes também. Mas vamos supor que você esteja com uma lente, a lente do medo. Ou eu estou com uma lente, acabei de botar, a lente do medo. Tenho medo de me expor, tenho medo de ser boa, tenho medo de conquistar as coisas, ou tenho medo de não conquistar as coisas, tenho medo. Tudo que eu olho, eu vejo o mundo através dessas lentes, através das lentes do medo. Tudo que eu olho, eu vejo o mundo, as situações, as pessoas, as minhas relações, através do eu não sou bom o suficiente, porque eu carrego essas lentes. Esse é o meu óculos. Eu não sou bom o suficiente. Então pode aparecer qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer situação. Eu não sou bom o suficiente. Você entende como que funciona essa questão da lente? Pode acontecer a melhor situação na sua frente. Se você tiver com a lente do medo, eu não sou bom o suficiente, eu não sou bom o suficiente, eu não sou capaz, é assim que você vai enxergar a si mesma, vai enxergar a situação, vai enxergar as pessoas, vai enxergar o seu universo, tá? Então pense em alguém que tem autoestima muito baixa e acredita que não é bom o suficiente. Essa crença sozinha é capaz de sequestrar o foco, moldar os pensamentos e até alterar a linguagem corporal. Antes de seguirmos, eu quero que você faça o seguinte exercício. Agora, pare tudo, pegue um papel, uma caneta e escreva assim, ó, de uma forma muito genuína, de uma forma muito verdadeira. Deixe isso fluir, porque é importante para que você tenha consciência das crenças que você carrega. Esse exercício, gente, ele é tão importante que ele faz com que você vire uma chave, ele faz com que você realmente consiga se enxergar, consiga ver onde estão as suas crenças, quais são as crenças que você carrega, para você poder mudar, tá? Porque não existe possibilidade, né, de mudança se você não sabe aquilo que você precisa mudar. Então pegue um papel, uma caneta e comece. Eu sou. E aí deixa vir, deixa fluir os pensamentos, tá? Não trave os pensamentos, não breque os pensamentos, não tente inventar. Não é hora de você criar afirmações, né? Que eu já falei que as afirmações elas são muito boas para reestruturar essas crenças dentro de você, mas esse não é o momento. Deixa vir tudo isso que você pensa sobre si mesmo, para você saber com quem você está lidando, né, internamente. Então é importante, ó, aqui eu botei alguns exemplos. Quando você escreve eu sou, automaticamente vem o quê? Eu sou um fracasso? Eu sou patético? Eu não sou bom o suficiente? Eu sou tímido? Eu não tenho sorte, né? Eu sou azarento, eu sou azarento. Enfim, coloca, escreve. Nesse momento não é para você se julgar, não é para você criar teorias na sua cabeça, não é para você fazer absolutamente nada. Isso aqui é apenas para você observar, é apenas para você ter consciência daquilo que se passa dentro de você, tá? Para você ter consciência das crenças que você carrega, porque só você se tornando consciente você é capaz de mudar. Você é capaz de mudar. Se você não é capaz de mudar aquilo que você não tem consciência, que você não sabe que existe. Então, quando você sabe que existe, você é capaz de mudar. Então, esse exercício é apenas para isso. Observe o que você escreve. Sobre si mesma, sobre o mundo à sua volta. Ah, o mundo ele é mau para mim. A vida é muito difícil para mim. Eu consigo tudo com muito esforço, com muito empenho. Eu quase que desisto das coisas. Ou eu desisto das coisas. Eu não consigo ir até o final das coisas. Sabe? De um projeto, enfim, de alguma coisa que eu me proponho a fazer. Eu quero que você anote tudo e observe, sem julgamento, tá bom? A segunda etapa desse ciclo é o seguinte, é o foco, a lente mental, né? Qual o nome disso? Qual o nome dessa lente mental? É o seu SAR, Sistema de Ativação Reticular. No seu cérebro existe uma estrutura chamada SAR, que funciona como um filtro. Tá? Imagina um filtro de papel mesmo, aquele filtro que a gente usa para coar café. Ele decide
dentre bilhões de estímulos que a gente tem durante o nosso dia, né? O que merece a nossa atenção ou não. Né? Imagina se você absorvesse todos os estímulos que você tem à sua volta, você ia enlouquecer. Nem tem capacidade, o cérebro nem tem capacidade para absorver todos os estímulos que a gente tem. Então, o SAR, ele tá aí para isso, para filtrar tudo aquilo que é realmente importante para você. Então, por exemplo, se eu te dissesse agora para você fechar os seus olhos e pensar em algo vermelho, aí eu falasse assim para você, ó, quero que você pense em algo vermelho, pode ser qualquer coisa, mas quero que você imagine aí, tá, no seu plano mental, alguma coisa vermelha. Agora você pode abrir os olhos. Na hora que você abrir os olhos, você pode até fazer esse exercício. Na hora que você abrir os olhos, automaticamente você vai começar a observar, a captar tudo que está à sua volta da cor vermelha. Ó, eu falei, engraçado, que eu já fiz esse exercício várias vezes, como eu estou explicando para vocês, eu não estou com tanta atenção no meu ambiente, à minha volta, mas a minha visão aqui panorâmica já pegou ali uma caneta vermelha, tá vendo como é que o cérebro trabalha? Aqui em cima tem o Hotmart e Cambridge, aqui em cima da barra do meu computador, o meu cérebro já captou isso, mesmo eu explicando isso para você, tá? Olha como é que o cérebro está trabalhando aqui a todo instante. Ele está procurando isso no meu ambiente. Então, é a mesma coisa com você. Mas entenda que nada mudou no ambiente. O que mudou é o seu foco. O seu ambiente ele continua o mesmo. Então, eu posso chegar para você e posso falar da cor azul. Ó, feche os seus olhos e pense agora em alguma coisa da cor azul. Quando você abrir os seus olhos, o seu cérebro, você automaticamente vai começar a captar no seu ambiente tudo da cor azul, tudo que é azul, tá? Então, assim também acontece com as crenças. Quando você acredita que não é bom o suficiente, o seu SAR sequestra o foco e começa a procurar só isso, de forma inconsciente, provas que confirmem essa sua crença. Não é que as situações elas só aparecem para você, né? Situações ruins ou não situações, não é isso, é que o seu SAR ele está trabalhando para confirmar, para provar para você, por A mais B, que as suas crenças, elas são reais, elas são verdadeiras. Mas essa não é a visão de mundo real. Não é, tá? Ela está deturpada pelas suas crenças. É como se o cérebro dissesse: deixe-me mostrar tudo o que comprova isso. Então você pode ter uma crença de que eu não sou bom o suficiente, eu não sou capaz, eu não sou merecedor, eu sou azarenta. Se você carrega essas crenças, o seu SAR, ele está trabalhando para captar no seu ambiente, no ambiente do seu trabalho, nas suas relações, nos lugares onde você vai, exatamente isso, para comprovar, para provar que as crenças que você carrega, elas são reais, elas são verdadeiras, tá? Vai comprovar para você, enfia isso na sua cabeça, hein? Então, é assim, o mundo passa a parecer hostil, exigente ou decepcionante, apenas porque a lente está programada dessa forma. Não é porque o mundo é assim, é porque as suas lentes, elas estão no medo, elas estão, eu não mereço, eu não sou boa o suficiente. São as suas lentes. O que é muito mais fácil, né, gente? Você mudar a sua lente do que você mudar o mundo. Então, muda a sua lente, você vai mudar aquilo que você está vendo. Entende como que funciona? É aquele lance do espelho, que eu já falei aqui também. Você não tenta mudar o espelho, né? O seu reflexo no espelho. Não é isso. Você tem que mudar você para você ver outras coisas no espelho. É exatamente isso. Mude as suas lentes, mude as suas crenças e você vai começar a ver outras coisas na sua realidade. Então, a terceira etapa que constrói o ciclo das crenças. A fisiologia, gente. As crenças, elas são tão poderosas que elas têm a capacidade de mudar a nossa fisiologia, o nosso corpo, como a gente se sente, a nossa mente, né? O que a gente vai fazer. Você olha para uma pessoa, você vê que aquela pessoa está triste, ela está com um ar de deprimida. E isso tudo é a sua fisiologia. Então, as crenças, elas mudam a sua fisiologia. Então, fisiologia, quando o corpo acredita antes da mente. O corpo responde à mente. Cada crença gera uma resposta física correspondente. Então, imagine que você vai cumprimentar alguém. Se acredita ser confiante e digno, sua resposta é natural.
sua voz é firme e a energia flui. Mas se no fundo acredita que não é bom o bastante, o corpo reage antes mesmo de você perceber. O ombro cai, o olhar, né? Você não consegue fixar, por exemplo, o olhar no olho da pessoa, você meio que foge. A sua voz ela sai trêmula, você fica nervoso, fica nervosa. Então esse pequeno desvio muda toda a interação. E o outro, aquele que você está ali interagindo, ele percebe isso. Ele pode até não saber o que é, mas ele percebe. Ele olha e fala, tem alguma coisa estranha aqui. Tá? Eu tenho certeza que isso já, inclusive, aconteceu com você. Quando você estava ali fazendo uma troca com alguém, você percebeu que tinha alguma coisa errada, alguma coisa estranha, mas você não sabia exatamente o que era. É isso, o seu inconsciente ele lê a outra pessoa, assim como o inconsciente da outra pessoa lê também você, tá? Então, o resultado disso, a resposta que você recebe para confirmar a crença inicial. Então, você pensa, viu? Eu sabia, as pessoas não gostam de mim, né? Eu não sou bem-vinda, as pessoas elas não são simpáticas comigo, né? Então, é por isso que eu preciso ser mais ainda tímida, você se torna mais tímida, é um exemplo, né? E assim a crença, ela se reforça. Vocês podem até observar o corpo de uma pessoa quando ela está deprimida. Ombros caídos, queixo para dentro, olhar triste, né, para baixo. Ali tem toda uma expressão. Você consegue observar, você consegue ali captar essa mensagem que essa pessoa está passando, certo? A quarta etapa, gente, a profecia autorrealizável. Eu tô com a minha garganta super seca, tá? Vou mais devagarzinho para eu não engasgar aqui. Então, a profecia autorrealizável. O ciclo que se repete. O ciclo da autoconfirmação. Tudo que você acredita tende a se provar verdadeiro. É um ciclo que se autoalimenta, que se retroalimenta. Então, você acredita em algo, eu não sou bom o suficiente. Essa crença altera o seu foco, lembra do SAR? Você só vê o que confirma isso, tá? Isso afeta a sua fisiologia, o seu corpo, tá? Você começa a criar essa forma da sua crença. Então você começa a reagir com insegurança. Você gera experiências negativas, rejeições, né? Fracassos, que é o quê? Né? É autorrealizável. Você está ali confirmando, batendo martelo que aquilo é real. E essas experiências se tornam provas, como a crença. E ela se fortalece. Essa é a forma, essa é a famosa profecia autorrealizável. É essa forma que acontece, né? A manifestação, as manifestações que a gente tanto ouve falar. Então, o mundo apenas espelha, tá? Ele é apenas um espelho, né? Ele apenas espelha o roteiro que a mente escreveu. Imagina um cinema, né? Aquilo que você vê a tela é isso. É um mundo que você está vendo ali acontecendo, mas de acordo com o que está passando lá atrás. Sabe o cara que fica lá passando o filme? Então, é o que acontece na sua mente. E mesmo quando uma experiência positiva acontece, quando alguém te elogia, por exemplo, a crença filtra isso. E você pensa, foi só por educação. Eu tinha um negócio comigo que era muito bizarro, eu fui até chamada a atenção por isso, né? Que, por exemplo, se eu fizesse um trabalho muito bem feito e aí as pessoas me elogiavam, né? E eu tinha mania de menosprezar isso, de diminuir isso, de virar e falar assim: não, mas é porque eu fiz isso e isso e aí deu esse resultado. Nunca era porque eu realmente era boa naquilo. Até que chegou uma vez uma pessoa para mim e falou assim: eu não sei porquê, mas eu acho que você não aceita elogios, né? Você sempre vem com uma desculpa, seja qual for, e eu acho que você poderia pensar mais nisso. Gente, isso já tem muito tempo, muitos anos. E eu fiquei pensando naquilo, eu falei, cara, eu acho que é isso mesmo, eu não aceito elogios, eu não permito que as pessoas me elogiem, eu não permito nem me ver assim dessa forma, né? Como alguém capaz, como alguém capacitada, como alguém que realmente consegue realizar alguma coisa. Aí eu fui lá dentro buscar isso. Falei, nossa, não sei vocês, né? Mas eu acredito que a maioria de nós é educada, inclusive, de não falar sobre si mesma.
né? De você se colocar num lugar que é onde não é bonito, né? É feio você falar das suas conquistas. Não porque o outro vai ter inveja, mas porque você vai acabar sendo soberba, você vai acabar se colocando numa posição, se vendo acima de alguém. Então eu comecei a pensar nisso, comecei a entender que aquilo que eu carregava dentro de mim era uma crença, eu deveria acabar com aquilo, porque aquilo inclusive estava me prejudicando no trabalho, nos trabalhos que eu fazia. Então, observe se você não tem isso, tá? A pessoa chega e elogia uma roupa sua, você vai e menospreza a sua roupa, né? A pessoa elogia o seu cabelo, você vai lá e menospreza. Ah, não, é porque eu fiz ele hoje. Não, tá bonito e aceita. Muito obrigada. Muito obrigada pelo elogio. É isso, se sinta bem com isso. E não retribua também, você também tá linda. Você não precisa fazer isso. Tá? Você não precisa fazer isso. Aceita o elogio de bom grado, porque você merece. Porque é realmente isso. Porque é verdade, tá? Se dê a oportunidade de se ver assim, de se reconhecer assim. Se você não tem isso dentro de você, mude. Mude a partir de agora. Aceite. Se torne consciente disso. Se torne consciente disso a ponto de, quando houver uma situação onde você receba um elogio, você aceitar isso, não deixar isso passar, essa oportunidade passar. Porque isso é como bloco, gente. Hoje você coloca um, amanhã você coloca outro, depois você coloca outro. Quando você vê, você está ali com, né, com toda essa estrutura já montada. O que não pode acontecer é você não permitir que isso seja construído dentro de você, já que você tem consciência de que precisa construir isso dentro de si, tá? Então vamos lá. A quinta etapa. Referências, provas, como consolidar ou mudar o ciclo, né? Então as experiências de referência, todo ciclo de crenças se alimenta das provas que você coleta no dia a dia. A gente falou isso no início, né? Essas referências, elas podem reforçar uma crença negativa ou positiva, tanto faz. Elas podem reforçar tanto uma crença positiva quanto uma crença negativa. Então, se você muda a crença inicial, por exemplo, de eu, né, de não sou bom o suficiente para sou bom o suficiente, as experiências passam a reforçar um novo padrão. Então, cada interação que você tem durante o seu dia, cada resultado positivo se torna uma prova da sua nova crença, mas você precisa se tornar consciente disso. Você precisa se tornar consciente da crença que você carrega, você precisa se tornar consciente das situações que ocorrem que você pode mudar essa crença e você precisa, que são as oportunidades, né, que você tem de mudar essa crença e transformar ela numa nova crença, tornar isso um novo padrão. E você precisa se tornar consciente quando de fato esse novo padrão, essa nova crença, ela acontece, você ali, você ativa essa nova crença e você tem a possibilidade, né, de tornar isso seu novo padrão, reforçar isso. Então você precisa ter consciência disso o tempo inteiro, tá? Então cada interação, cada resultado positivo se torna uma prova de sua nova crença. Assim, o ciclo muda da escassez para a abundância, da limitação para a expansão, tá? Aqui eu botei até etapa, mas não é etapa. Eu vou tirar. Aqui também. Então, a interpretação da experiência, você entende que nada é negativo até você dar um significado. As experiências por si só, elas são neutras, tá? Então, os significados, elas moldam a realidade. Não existem experiências realmente negativas, não existe. Existem pessoas, gente, que para você passam por tragédias na família, essas pessoas, elas olham e falam, olha, eu não vi isso como uma tragédia, não. Eu vi isso como algo positivo. E, claro, existem pessoas que vão falar, não, isso aqui realmente é uma tragédia, mas eu ressignifiquei. Tá? Não vamos entrar aqui nesse mérito, mas o que eu quero dizer é que o mais importante é o significado que você dá. Então, apenas interpretações, né, que você dá, que dão ali o formato para aquilo que você está vendo e para aquilo que você está experienciando e absorvendo internamente. Então, a mesma situação, ela pode ser traumática para uma pessoa e libertadora para outra. Ela pode traumatizar, ela pode paralisar uma pessoa, mas para outra pode ser assim o combustível, sei lá, a força, né, que a outra estava precisando
para conquistar aquilo que ela queria, que ela tanto desejava, para sair do lugar, para arrancar ali tudo aquilo que estava impedindo ela. Então, isso é do seu julgamento, tá? Isso é individual, é do julgamento da própria pessoa. Então, tudo depende da crença que sustenta o olhar. Por isso, mudar de vida não começa com as circunstâncias, começa com a crença original, com a crença que você carrega. É por ela que tudo, gente, é filtrado. Então, a chave da transformação, deixar ir e curar o interno. O ponto de virada para que você mude de fato a sua vida é você, presta. Essa parte aqui é uma das partes mais importantes. Por que as pessoas não conseguem mudar suas crenças, né? Porque elas tentam mudar coisas de que elas não têm ferramentas ainda suficientes para mudar e elas ficam agarradas nisso. Então, ponto de virada. Você não muda as crenças tentando colecionar provas de que é capaz. As provas, elas vêm depois, tá? Elas vêm depois. Então, a transformação, ela começa quando você deixa ir a identificação com o velho, com as narrativas e traumas que reforçam a sua limitação que você tem hoje, com as crenças que te limitam hoje. Então, deixar aí é o ato de soltar o controle interno, parar de lutar com o que você acredita ser hoje e permitir que novas verdades se revelem. Curar traumas, dissolver padrões negativos abre espaço para um novo sistema de crenças florescer. Foi aquilo que eu falei agora há pouco. Você precisa se tornar consciente. Quais são as crenças? Eu te dei um exercício para você anotar. Eu sou o quê? Deixa fluir. Se torne consciente disso. Observe aonde você pode mudar isso, quais situações. É no trabalho? Por exemplo, a questão do elogio. Receba o elogio. Quando você perceber que a pessoa te elogiou e você vai ali voltar com aquele padrão antigo, com aquela crença de se diminuir, não, porque foi isso, não, porque aquilo, você na mesma hora reformula, fecha a boca, não fala nada. Apenas agradeça, muito obrigada. Eu aceito sim seu elogio, muito obrigada. É assim. Você precisa fazer isso. Você vai observar que o resultado disso vai acontecer. E um novo padrão vai se restabelecer, tá? O ambiente é como um espelho. Você se torna quem convive, com quem convive. O ambiente, gente. O ambiente e as pessoas que a gente convive, elas têm muito poder sobre a gente, tá? O ambiente é como um espelho. A força do campo. Crenças também são influenciadas pelo ambiente. Se você vive num ambiente onde é extremamente negativo, onde as pessoas são negativas, são pessimistas, né? Só falam sobre tragédia, só falam sobre crime, só falam sobre falta de dinheiro. Se de fato na sua casa sempre falta grana, sempre está faltando alguma coisa, isso molda você. Isso molda você. Isso impede você de sair de onde você está? É claro que não. Porque se fosse assim, não existiria um ex-pobre que ficou rico, né? Não existe isso. Então isso não é uma âncora no teu pé que fica ali não deixando você sair. A não ser que você não vire essa chave. Se você não virar essa chave, aí vai ser uma âncora pro resto da sua vida. Agora você precisa virar essa chave. Você precisa entender exatamente isso aqui que eu estou te falando, tá? Para que você vire essa chave, para que você não olhe mais isso como uma âncora, para que você mude as suas crenças, para que você mude a sua vida. O que eu estou te mostrando aqui é que as suas crenças, elas moldam a sua realidade. Elas moldam a sua vida. Tudo que você conquistou até hoje, tudo que você olha para trás e você fala assim, isso aqui eu conquistei, isso aqui eu não conquistei. Tudo que você conquistou, o que não conquistou, foram as suas crenças que fizeram você passar por isso tudo. Foram as suas crenças que estão escrevendo o seu destino. Então vamos supor que você até hoje não conseguiu aquilo que você queria, né? Você não está na vida que você tanto deseja, mas você sente que quer, você sente que realmente merece. Porque eu tenho certeza que você nem estaria aqui, me ouvindo até agora, se isso não fosse uma realidade. Você tem certeza que você quer, você tem certeza que você merece, que você, caramba, que você
merece viver uma vida melhor. Mas tem alguma coisa que te breca, uma coisa que te bloqueia. São as suas crenças. Você precisa mudar esse padrão de crenças. Entende? Então, crenças também são influenciadas pelo meio. Se você se cerca de pessoas que vivem acreditando em escassez, medo e limitação, esse campo energético te puxa para baixo. Mas se você se conecta com pessoas que acreditam que são boas o suficiente, o campo delas começa a elevar o seu. A frequência do grupo, ela te contagia. Eu costumo falar o seguinte, que existem lugares que te contagiam, existem outros que te contaminam. Assim é, seus pensamentos, existem pensamentos que te contagiam, mas existem outros que te contaminam. Assim é aquilo que você come, a mesma coisa. Existem pessoas que te contagiam, mas outras que te contaminam. Então comece a filtrar isso. Você precisa aprender a filtrar, aprender a escolher o melhor para si. Se você não sabe, se você não cria, gente, se você não cria parâmetros para sua vida, qualquer coisa vai chegar para você e você vai aceitar. Então você precisa ter isso dentro de você. Isso aqui me contagia, isso aqui me contamina. Pô, isso aqui me contamina. Quero mais isso aqui não. E ter essa coragem de, não quero, não aceito mais isso aqui, esse pensamento aqui me contagia. Ok, peguei para mim. Esse pensamento aqui. Agora, esse pensamento aqui, ele me contamina. Não aceito mais. Quando ele surgir, eu mudo. Na mesma hora, porque eu não permito mais. Essa situação aqui, ela me contagia. Ok, vem aqui. Quero viver mais isso, quero experienciar mais isso. Agora, essa outra aqui, não. Essa outra aqui me contamina. Não aceito mais isso na minha vida. Então, é assim, tá? O ambiente, ele molda, ele reforça os nossos padrões, reforça as nossas crenças, reforça as lentes que você está usando. Se você já carrega uma lente de medo e você convive num ambiente onde o que te gera é medo, acabou. Isso vai reforçar cada vez mais essa crença. Você precisa sair, romper com esse estado, romper com esse padrão, porque eu sei que existem pessoas que não conseguem sair do lugar ainda aonde estão, né? Fala assim, o que eu vejo, né? O que eu recebo de pessoas relatando, eu tô na casa de alguém, eu não consigo sair ainda, e isso me impede de um dia mudar a minha vida? Claro que não. O que você precisa fazer é mudar a sua crença, mesmo você estando aí. Você vai gastar um pouco mais de energia, mas você consegue, tá? Você consegue. Isso não é um limitador. Então a gente já tá finalizando. Aqui, a recapitulação, gente, vamos lá. As 5 etapas do ciclo das crenças, né? Então a gente aprendeu a crença por si só ali, crua, o ponto de partida, a ideia central sobre quem você é, né? A crença, ela tem isso, ela mostra quem você é. Quem você é. O foco, que é o filtro, né? Que é aquele filtro da mente, que é o SAR. Então, é aquele que busca, né, confirmar a crença que você carrega dentro de você. A sua fisiologia, ela é remodulada, a sua fisiologia ela é de acordo com as suas crenças. Então, como o corpo e a energia respondem a essas crenças que você carrega, a profecia realizável, que são experiências que você manifesta, que comprovam as crenças que você tem, sejam elas boas ou não. Tá? Então, a referência e provas, as evidências do dia a dia que reforçam a crença que você carrega. Ao mudar a crença na origem, todo o resto se transforma. Então, conclusão. O efeito cascata da mudança interior, né? Começa pela raiz. Quando você altera o que acredita ser verdade sobre si, todo o sistema se reorganiza. Foco, corpo, energia e realidade externa se alinham automaticamente. Então, deixe ir o velho eu. Deixe ir, não se agarre a esse velho eu. Tenha paciência com você nesse processo. Você nunca foi quem você está se tornando a partir de agora. Isso é uma coisa que eu aprendi. E quando eu estou estressada comigo mesma, estou perdendo a paciência comigo mesma, a primeira coisa que eu falo é: tenha paciência com você. Daiane, tenha paciência com você. A primeira vez que você está sendo essa sua versão. O que acontece? Aí eu volto. Vocês entendem? Então, fale com vocês dessa forma. Use o nome de vocês.
Então, cure as crenças limitantes, né? Observe o efeito cascata que isso acontece, tanto positivo, gente, quanto negativo. Se torne consciente disso. Então, tudo começa a fluir com naturalidade quando você se conscientiza disso. Quando você realmente veste essa camisa de poder, de eu consigo, de eu vou mudar e realmente transformar todas as experiências do seu dia, todas as oportunidades que você tem no seu dia a dia para mudar isso. Porque você tem. Se você está vivo, você tem as oportunidades. Se você vira para mim hoje, se você acabou de pensar assim, mas eu não tenho oportunidade para mudar, isso é uma crença que está fazendo com que você esteja parada aonde você está e não vai te permitir sair desse lugar. Então mude o que você está dizendo a si mesmo. Comece mudando, né? A sua conversa interna também é muito importante. Mude isso. Mude os seus pensamentos. Mude, observe tudo que você pode usar a seu favor para mudar isso, tá? Então vamos lá. Então você deixa de lutar contra o mundo e o mundo começa a cooperar com você. Começa com a crença, o resto virá como consequência natural. Então é isso. Vou ficando por aqui. Vistam a camisa. Vista a sua camisa. Vista a sua camisa a ponto de você olhar para si mesma na frente do espelho e falar: eu não me perco mais de você. Eu sou leal e fiel a você. Eu estou aqui. Vamos. Vamos. Hoje eu tenho medo. Hoje eu carrego a crença do medo. Mas eu estou fazendo de tudo para mudar isso e eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Porque eu estou me tornando consciente das limitações que eu ainda carrego. E agora é só eu mudar. E transforma isso. Transforma isso. Tá bom? Então até o próximo vídeo, gente.